Vamos estar falando então essa noite sobre construindo sonhos. Neemias capítulo 1, verso 1, 5 e depois o 11. Deus tem uma palavra especial para o seu coração essa noite. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam, de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Abaixa a sua cabeça nesse momento. Deixa Deus falar o seu coração. Fale para Deus nesse momento. Deus, fale meu coração. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Quero ser tocado por Ti essa noite, Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, coloco diante do Senhor, ó Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai. Eu não tenho nenhum valor, ó Deus. Eu sou uma criatura, Deus, caída, que foi resgatada pelo amor de Cristo Jesus. Não tenho nenhum valor, não tenho nada para apresentar diante do Senhor, ó Deus, mas é a graça, a misericórdia, o amor do Senhor que nos resgata, nos dá vida, ó Pai. E por isso assim eu me coloco na presença do Senhor essa noite, Pai. E também, ó Deus, a vida de cada pessoa que está aqui essa noite, nós queremos ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Fale ao coração de cada um de nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos ser tocados pelo Senhor, nós queremos ser lapidados pelo Senhor, nós queremos ser transformados pelo Senhor, ó Pai. Pai, talvez, ó Deus, tem pessoas aqui essa noite, ó Deus, com coração, ó Deus, precisando, ó Deus, do consolo, do conforto do Senhor. Venha falar aos nossos ouvidos, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Construindo sonhos. Meus irmãos, o homem gosta de marcar o seu tempo. É comum no final de ano as pessoas começarem a analisar o ano que passou. Eu, você, nós temos esse costume de fazer. Todas as pessoas, todos os homens, mulheres, crianças, têm esse hábito de ficar marcando o tempo. E quando chega no final de ano, começa a analisar o ano que passou. Destacam as coisas que fizeram, que conquistaram. E levantam as coisas que não fizeram ou que não conseguiram conquistar. Alguns criam novas expectativas, traçam novos planos, novas ações para alcançar aquilo que não conseguiram alcançar no ano anterior. As metas são diversas. Alguns falam: eu preciso economizar mais este ano. Quero trocar de carro, quero viajar, quero reformar minha casa. Outros começam também a estabelecer as suas metas. Eu preciso emagrecer mais este ano. Neste ano eu vou mais à academia, neste ano eu vou cuidar mais da minha saúde. Outros falar: eu vou fazer esse ano uma pós-graduação, eu vou fazer uma especialização, eu vou me qualificar melhor, eu preciso me qualificar, o mercado está me exigindo isso. Outros dizem: eu vou estudar e passar em um concurso público, e assim vai. Uma série de análises, uma série de situações, de planejamentos, de planos, de metas, de objetivos e de ações para alcançar os seus objetivos. Mas acima, meus queridos, de tantas coisas que passam pelas nossas mentes, há aquela que é especial, aquele sonho que ainda não realizou, aquele que você sabe qual é. Você tem um sonho que não se realizou ainda, sonho que nós carregamos ano e após anos, nós carregamos esse sonho. Você sabe qual é o seu sonho talvez que você vem trazendo desde a sua infância, ou talvez desde criança, ou talvez um sonho que nasceu algum tempo atrás no seu coração. Há aquele sonho, há aquela expectativa, há aquela coisa que nós trazemos ano após ano. Talvez, meus irmãos, há pessoas aqui essa noite que parou de sonhar, já se entregou diante da dificuldade, já desistiu dos seus sonhos.
Talvez, meus irmãos, há pessoas aqui nessa noite que têm abandonado seus sonhos e falam para si mesma: isso é coisa da minha mente, isso é coisa da minha cabeça, é bobagem minha, isso jamais vai acontecer. Talvez você tenha pensado nisso. Talvez há pessoas aqui essa noite que já enterraram seus sonhos por não acreditar mais em si mesmas, em seu potencial, e que Deus ainda pode usar poderosamente você para alcançar o seu sonho. Eu quero dizer para você essa noite que tem pensado assim, eu quero dizer para você, ouça bem o que eu vou falar para você agora. Quero dizer para você que nós servimos um Deus que nos estimula a sonhar. O nosso Deus é um Deus de sonhos, e Ele estimula o teu povo, o povo dele a sonhar. Não é à toa que nós tivemos grandes sonhadores na Bíblia, isso vem de Deus, os sonhos vêm de Deus. Deus não quer que seu povo viva sem esperança de dias melhores, muito pelo contrário. Ele deseja que sejamos esperançosos quanto ao nosso futuro, que tenhamos uma visão clara de onde queremos chegar, do que queremos conquistar em nossa vida. Devemos alcançar, meus irmãos, coisas boas para nós, para a nossa família, e especialmente devemos descobrir quais os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus tem um sonho para a vida de cada um de nós. Deus tem um sonho. A palavra de Deus no Salmo 139, versículo 16, diz que todos os nossos dias foram escritos quando nós ainda éramos criaturas informes, ainda não tinha forma alguma. Todos os nossos dias foram escritos por Deus, e Deus tem planos, tem objetivos, tem sonhos para cada um de nós. Cada um de nós, Deus nos escolheu e tem planos para nós, Deus tem sonhos para nós. O texto que nós lemos, meus queridos, fala de alguém que tinha sonho. Neemias era alguém que teve um sonho, e não foi um sonho comum. O que é interessante é que Neemias, a situação de Neemias aqui, o contexto, já era do pós-exílio, a gente poderia já passar pós-exílio. O povo de Deus desobedeceu a Deus. O povo de Deus, os profetas vieram, Deus usou os profetas para falar para o povo de Deus: arrependam-se, para de adorar outros deuses, vocês estão se prostituindo diante de outros deuses. Vocês não estão me buscando, a adoração de vocês é falsa. E o povo então continuava longe de Deus, casou com as mulheres da terra, e o povo profanava o altar de Deus, levava uma vida totalmente longe dos padrões que Deus tinha estabelecido, dos mandamentos, dos estatutos de Deus. E o povo então pecou contra Deus, e veio Isaías, exortou, e veio Ezequiel, exortou, e de repente vem Jeremias. E Deus então, o que Deus fala? Deus pega então e anuncia que o povo ia ser castigado. O povo então é tirado da sua terra, da terra que Deus deu para eles, a terra que mana leite e mel. Deus então tira esse povo, através do que? Dos seus inimigos. Os inimigos vêm, destrói a cidade, mata muitas pessoas, e leva esse povo para ser escravo numa terra longínqua, longe. E Deus tinha falado que esse período ia durar um período por 70 anos. E aquelas pessoas saíram de Jerusalém ali e foram levadas para a Babilônia. E lá em Babilônia, então, aquele povo estava lá, longe da sua terra, longe da sua cidade, longe dos seus sonhos. Neemias não nasceu em Jerusalém, pelo contexto histórico. Jeremias nasceu na Babilônia, lá no meio dos persas. Neemias nasceu lá. Então Neemias um dia, um dos seus irmãos, como diz a Bíblia, Anani, era um dos seus irmãos, conforme relata a Bíblia, diz que um dia a Anani veio de Jerusalém, passou por Jerusalém, veio de Jerusalém. Neemias então pergunta para Anani: e aí, como está lá? Como está Jerusalém? Como está a cidade? Como estão as pessoas que escaparam? As pessoas que fugiram quando veio a guerra, quando veio destruir Jerusalém? Como está Jerusalém? E ele então, meus queridos, a terra natal dos seus pais. Talvez Neemias tinha um sonho de conhecer a terra dos seus pais. Ele não conhecia. Ele era copeiro do rei, ele cresceu ali, foi criado talvez na cultura ali, depois foi escolhido para ser copeiro do rei. Uma pessoa que ficava ao lado do rei, uma pessoa que degustava das coisas do rei, para que ninguém pudesse envenenar o rei. Era um homem de confiança do rei. Neemias, ele não conhecia Jerusalém, e ele sonhava com a terra dos seus pais. Então ele pergunta: como está lá? Como está Jerusalém? E então Anani responde para ele: a situação está feia. Toda a cidade foi queimada, os muros foram derribados, as suas portas foram queimadas, há grande miséria e desprezo.
a grande miséria e desprezo. No Antigo, a gente pode olhar no Antigo Testamento e no contexto histórico também, toda a história mundial, em todos os aspectos, a história antiga, nós temos até o professor Alexandre aí que é mestre em história, a história antiga, uma cidade sem muro, era uma cidade sem honra, porque o inimigo poderia vir em qualquer momento da noite, vir e arrombar a cidade, roubar as coisas e matar as pessoas. O muro era a proteção da cidade, o muro era a honra de uma cidade. E Jerusalém já não tinha mais muro. Jerusalém tinha sido destruído, o muro de Jerusalém, a cidade foi colocada a fogo, a cidade estava em cinza, estava o caos, uma migalha de pessoas passando fome, necessidade, estavam ali. A situação era feia. Neemias então, ele chora ao receber a notícia que a terra dos seus pais estava em cinzas, estava totalmente destruída. E no seu coração então nasce um grande sonho. Um sonho, como ele diz, não um sonho comum, não um sonho qualquer, mas um sonho. Ele fala, vamos novamente reconstruir a cidade, vamos levantar, vamos reconstruir os muros, vamos fortalecer a cidade. É o sonho, era a cidade do meu pai. Eu gostaria de construir novamente essa cidade, eu gostaria de construir novamente os muros. E nasce esse sonho no coração de Neemias. E novamente ir lá e voltar para Jerusalém, conhecer Jerusalém e ali construir os muros novamente para a cidade. Mas o que é interessante, meus queridos, Neemias ele chora. Ele chora porque de fato era algo que ele sonhava. Ele chora. Mas o que é interessante é que ele não fica esperando algo extraordinário acontecer. Como eu disse, nasce algo no coração dele. Nasce um sonho no coração dele. E Neemias então, ele não se entrega à tristeza, simplesmente à tristeza, à depressão ali, ficar deprimido, ficar ali no seu cantinho ali, sem ação, sem nenhuma. Neemias então, ele tem atitudes que levaram a construir esse grande sonho do seu coração, e não somente do coração de Neemias, mas também do coração de Deus, porque Deus tinha prometido um dia que novamente restauraria Jerusalém. Não era simplesmente um sonho do coração de Neemias, mas era também um sonho do coração de Deus. E nessa noite, meus queridos, eu gostaria de dizer a você que já desistiu dos seus sonhos, talvez há pessoas aqui essa noite que já desistiu dos seus sonhos, pessoas desanimadas, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas vencidas pelo cansaço e pelo fracasso, pessoas que não conseguem mais acreditar nos seus sonhos, acreditar em si mesmas, pessoas que já abandonou os seus sonhos há muito tempo, não sonha mais, não tem mais objetivos na vida, não tem mais metas na vida. Talvez você seja uma dessas pessoas analisando o ano que passou e fala, foi mais um ano como o outro ano foi, e como vai ser 2016. Talvez você está assim, totalmente sem perspectiva. Eu gostaria de convidar você essa noite, de nós aprendermos um pouco com Neemias, quais as atitudes que devemos ter para construir os nossos sonhos. Deus, Ele quer falar para você essa noite, quer falar para você, para mim e para você essa noite, aprenda com o meu servo Neemias, como construir sonhos, Deus quer te ensinar você essa noite, aprenda com a didática, com a pedagogia de Deus essa noite, como construir sonhos. Quais as atitudes que devemos aprender com Neemias para construir os nossos sonhos. E você que está desanimado, ouça bem essa palavra de Deus para o seu coração essa noite. Como construir sonhos? Como construir sonhos do nada, das cinzas, dos muros derribados, dos portais queimados. Como construir sonho do nada? Neemias praticamente, Jerusalém estava totalmente desolada, estava totalmente destruída. Mas mesmo assim Neemias sonhou e teve atitudes, teve ações. E alcançou o seu grande sonho, alcançou o seu grande objetivo. E talvez você que poderia estar assim, talvez você está assim também, às vezes desanimado, triste, sem perspectiva. Ouça a palavra de Deus para o seu coração essa noite. Primeira verdade, como que eu posso construir sonhos, assim como Neemias construiu seus sonhos? Primeira verdade, os sonhos são construídos com oração. Sonhos são construídos com oração. Aprenda com Neemias. Sonhos são construídos com oração. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante quem? Perante o Deus dos céus. Perante o Deus dos céus.
A primeira atitude, a primeira ação de Neemias para construir os seus sonhos, a primeira atitude que ele teve foi se apresentar diante de Deus. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira atitude dele então foi buscar a Deus em oração. Meus irmãos, a oração é uma chave que pode mover os céus a nosso favor. Jesus disse em Mateus 21, capítulo 21, versículo 22, ele disse que tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. É Jesus que diz, e é a palavra de Deus que diz. Ele diz que tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. A oração tem o poder de mudar a circunstância, aprenda isso. De provocar mudanças. Se cada um de nós, se cada um de nós cristão, tivesse a consciência e a disposição para levar uma vida mais constante de oração, com certeza, suas conquistas em Deus seriam muito maiores. Saiba disso. Já pensou se essa igreja na sexta-feira tivesse essa quantidade de pessoas orando, buscando a presença de Deus? Neemias então ele busca a presença daquele que pode realizar sonhos, do especialista em realizar sonhos. Neemias então ele fica lá chorando nos cantos, se entregando ao fracasso. Neemias então ele tem atitude, a primeira atitude dele é orar, é buscar a presença de Deus. Sonhos são construídos com oração. Neemias tinha consciência do poder de oração. A primeira reação dele ao receber as notícias sobre o estado dos muros de Jerusalém derrubado, da cidade destruída, foi orar a Deus, jejuando e clamando por misericórdia. Eu gostaria de dizer para você, meu querido, que Deus então ele move o coração de Artaxerxes para permitir que Neemias voltasse para Jerusalém, a fim de realizar a obra de restauração dos muros. E não só isso. Neemias era copeiro, era alguém de confiança do rei, é alguém que o rei gostava, é alguém que o rei confiava, era um homem que experimentava a comida do rei, antes do rei se alimentar. Totalmente confiança do rei, não podia sair da presença do rei, todas as vezes que o rei fosse alimentar, Neemias estava lá, o copeiro do rei. E Deus então ele toca no coração, Neemias ora, e Deus toca no coração de Artaxerxes, do rei persa. E ele então ele permite que Neemias então vai realizar seus sonhos, vai construir os seus sonhos. E não somente isso, Neemias então pediu madeira. O rei tinha florestas com madeiras de grande valor. Neemias então pede madeira, e o rei também concede madeira para ele, coloca na carta que ele poderia extrair sim as madeiras, para construir os portais de Jerusalém. E mais, o rei também deixa Neemias como responsável por aquela província. E Neemias então ele vai construir os muros de Jerusalém. Então ele ora ao Senhor, Primeira atitude, primeira ação de Neemias, ele ora ao Senhor. Um dos segredos de sermos bem-sucedidos em nossas realizações, meus queridos, é colocarmos tudo em oração, buscando a direção de Deus. Não deixa para colocar a oração lá no finalzinho, depois que você planejou tudo, depois que você tentou fazer tudo sozinho. Não deixa, mas a primeira atitude, a primeira ação sua que você tem que fazer é colocar Deus em primeiro lugar nas suas orações. Você vai e ora a Deus e coloca os seus projetos diante de Deus. A primeira ação tem que ser a oração. Neemias faz isso. Me lembro também de Ana. Ana tinha um grande sonho. Ana é esposa de Eucana. E Eucana, na época, era poligamia. Tinha Penina. E Penina e Eucana era apaixonado em Ana. E a Penina deu muitos filhos para Eucana. E Penina, então, ela tirava sarro na cara de Ana. Ela debochava na cara de Ana. Por quê? Porque Ana não tinha filho, ela era estéril. E Penina tinha, e a Penina o tempo todo debochando dela. Ele fala que ele ama mais você, mas quem é que dá filhos para ele? Sou eu. Quem trouxe alegria para ele? Fui eu. Eu que trouxe os filhos para essa casa, eu que trouxe os filhos para ele. E Ana então, ela ficava ali, deprimida, sendo humilhada por Penina, mas ela não para ali. Ela tinha um sonho de ter filhos. Ela queria retribuir o amor que Eucana tinha a ela, dando filhos a Eucana. Ela também queria ter filhos. Então ela teve um grande sonho, ela queria ter filho, ela não para por aí, ela tem atitudes. E a primeira atitude de Ana qual foi? A oração. A Ana então vai para o templo e ela começa a orar, ela começa a clamar, ela começa diante do altar de Deus, ela colocar os sonhos diante de Deus e suplicar a Deus, porque ela sabia que Deus é o especialista em realizar sonhos. É o único que seria capaz de tirar a esterilidade dela, ela não podia ter filhos, e é o único que podia fazer ela gerar filhos. E Ana então ela tem essa atitude.
ela vai diante de Deus, ela se prostra e ela ora. E teve um dia especial. Ana estava buscando o Senhor, estava lá amargurada de alma, ela estava clamando, mas de repente ela sente um alívio. Ela percebeu que Deus então toca no seu coração, e Deus então realiza o sonho de Ana. Ele concede um filho. E não foi um filho comum, foi um dos maiores profetas que Israel já teve, Samuel. Deus então concede a Ana Samuel. Os sonhos de Ana foi realizado. Mas como que iniciou o sonho de Ana? Através de quê? Da oração. Ela inicia os seus sonhos orando, buscando a Deus. E essa é a primeira atitude que eu e você nós temos que ter. O ano de 2016 está começando. Se o seu sonho não realizou ainda, eu quero falar para você, talvez o seu sonho não tenha realizado ainda, talvez você está aí triste, talvez você está aí pensando, de fato minha vida é um fracasso mesmo, de fato as coisas que eu sonhei nunca se concretizou, nunca se aconteceu mesmo. Talvez você está aí se martirizando, se matando. Eu quero dizer para você, existe um Deus que se preocupa com você, existe um Deus que pode realizar os seus sonhos. Esse Deus quer realizar os seus sonhos. Eu quero falar para você essa noite, aprenda com Neemias, aprenda com Ana. Eles tiveram atitudes e Deus quer que você tenha atitude. A primeira atitude que Ele quer que você tenha: sonhos são construídos com oração. Sonhos são construídos com oração. Essa é a primeira verdade. Neemias então, ele ora ao Senhor. Ana então, ela ora ao Senhor. Sonhos são construídos com oração. Mas não basta, meu querido, simplesmente orar. Não basta orar e falar, vou orar agora e as coisas vão acontecer. Neemias, ele não simplesmente ele ora lá e fica esperando algo acontecer, cair do céu, algo assim, não. Nós podemos aprender uma segunda atitude, uma segunda verdade também com a vida de Neemias. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Neemias não simplesmente ora, não simplesmente busca a Deus, mas ele tem também o quê? Ele tem disposição. Sonhos são construídos com disposição. Não devemos apenas sonhar, mas nós devemos o quê? Agir também. Nós precisamos ter disposição, você precisa se dispor. Olha o texto. Então lhe disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, desonra. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias então ele tem disposição em fazer a obra, e ele chega diante daqueles homens que estavam ali, já praticamente entregando-se à morte, esperando a morte chegar. Poucos homens tinham ficado em Jerusalém. Quando veio o Império Babilônico, Nabucodonosor, ele destruiu tudo, matou todos os homens possíveis que eles conseguiram pegar ali. A cidade estava destruída, então restou poucos homens restou naquela cidade. Talvez aquelas crianças que cresceram ali, desnutridas, doentes. Era um estado de ruína, de calamidade total. Neemias então chega diante daquele povo e fala, nós vamos construir um muro. Vocês querem continuar nesse opróbrio, nessa desonra? E após Neemias tentar reanimar o povo, então o povo é motivado. Por quê? Porque Neemias tinha disposição. Ele tinha um sonho e queria construir o seu sonho. Então ele faz o discurso diante dos homens. E os homens também, todo aquele povo, pequeno povoado que tinha aquelas pessoas que sobraram, as migalhas que sobraram ali, passam a ter o quê? Disposição. Passam a ter disposição. Aprenda isso, meu querido. Se você quer realizar seus sonhos, você tem que orar. Mas você também precisa se dispor. Você precisa se dispor. Você precisa estar disponível. Você precisa estar disposto. Não fique parado, não adianta só orar e se entregar, não, você tem que ter disposição. Aprenda isso com Neemias. Precisamos orar, buscar a presença de Deus, mas precisamos também ter atitudes para Deus operar. Ou seja, precisamos iniciar os meios para alcançar os nossos sonhos. Neemias, ele estimula, ele motiva, ele incentiva o povo a reagir diante de tão grande desafio. Jerusalém não era cidade pequena, era cidade grande. O muro era muito grande, era uma construção gigantesca. Não era uma coisa tão simples assim. Era uma coisa que talvez você estivéssemos lá, nós ia falar, isso é impossível.
Nós íamos ir, Neemias, isso é impossível. Você está louco, nós não vamos conseguir construir esse muro nunca. Nunca nós vamos conseguir construir esse muro. E eu quero dizer para você essa noite, se queremos alcançar os nossos sonhos, precisamos ter disposição, precisamos ter iniciativa, precisamos reacender a nossa autoestima, o nosso entusiasmo, a nossa confiança em Deus. Como diz a Adriana, como diz a Maria, às vezes essa pessoa está deixando Deus tão longe, um Deus tão grande, e a gente deixa esse Deus tão longe de nós, um Deus tão grande. Será que você tem ideia que o nosso Deus é o Deus do impossível? Será que você sabe disso? Será que você tem noção do que Deus pode fazer? Será que você entende isso, que Deus é o Deus dos impossíveis? Todas as coisas estão sob o seu controle. Será que você é capaz de entender isso? Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em quem? Em nós. Deus opera o poder dele em nós, em mim, em você. Será que você entende isso? Para de limitar o poder de Deus. Não se entregue diante das dificuldades. Não se entregue diante dos obstáculos. Mas creia em Deus, busque Ele em oração e tenha disposição. Entenda isso. Não deixe os seus sonhos morrerem. Só não conquistaram os sonhos pessoas que são covardes. Você quer ser covarde? Os covardes, como diz o pastor, os covardes não entrarão no reino dos céus. Covardes que deixam de acreditar em Deus, covardes que diante da situação renunciam à salvação. O mundo, meus queridos, não é para covardes. O mundo é para pessoas que têm coragem, é para pessoas que têm entusiasmo, para as pessoas que têm disposição. O mundo é para essas pessoas. Só os covardes fracassam. Mas as pessoas que têm disposição, as pessoas que têm autoestima, as pessoas que confiam em Deus vão longe. Você quer fazer parte do rol dos covardes? Ou você quer ver os seus sonhos sendo realizados? Neemias sonhou e foi em busca para construir os seus sonhos. Neemias primeiro orou ao Senhor. Neemias então teve disposição. Ele teve disposição. E eu gostaria de falar para você, Neemias não simplesmente orava e tinha disposição. Tem muita gente que ora, tem disposição, mas no primeiro obstáculo dos seus sonhos, a pessoa desiste. No primeiro obstáculo que ela encontra, ela sonha, ela fala: eu vou fazer isso, eu vou orar a Deus, e ela ora. De repente ela tem disposição, ela começa a ter iniciativa. A primeiro obstáculo, a primeira barreira que ela encontra, que ela faz, ela desiste dos seus sonhos. E nós temos que aprender com Neemias também. A terceira verdade, que os sonhos são construídos com adversidade. Sonhos são construídos com oração. Sonhos são construídos com disposição, mas sonhos também são construídos com adversidades. Não tem como chegar lá no final, não tem como conquistar, não tem como haver a conquista se você não passar por barreiras, você não passar por obstáculo. Não é fácil assim não. Não é de mão beijada não. Não é tão simples assim não. Por isso que eu disse para vocês que os sonhos só se realizam para pessoas que estão dispostas, para as pessoas que acreditam nos seus sonhos e que lutam por ele. Todos vocês vão encontrar obstáculos na realização do sonho de vocês. Todos vocês vão ter obstáculos, vão ter barreiras. Todos nós vamos ter barreiras, mas é preciso ultrapassar, é preciso passar as barreiras, é preciso passar os obstáculos para alcançar os nossos sonhos. Neemias teve obstáculos. Neemias teve dificuldade na frente dele. Não foi além da dificuldade de construir um muro com poucas pessoas, com poucos recursos. Neemias teve obstáculos, teve adversários, teve adversidades. Mas ouvindo Sambalate, governador da Samaria, e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar e levantar confusão ali.
Esses homens então movidos de inveja, esses homens satânicos, usados por Satanás, adversários ali criados, motivados por Satanás. Satanás é assim, o nosso inimigo. A Bíblia diz que ele vem somente para roubar, matar e destruir. O objetivo de Satanás é destruir os seus sonhos, é acabar com você, é deixar você desmotivado, é matar mesmo os seus sonhos para você não sonhar, falar você não vale nada, você não consegue mesmo, você é um fracasso, você não vai a lugar nenhum. É isso que o inimigo faz. E ele levanta adversários, levanta pessoas para nos intimidar, levanta pessoas para falar para a gente que a gente não dá conta, levanta pessoas para nos amedrontar. Ele levanta então essas pessoas, ajuntaram todos eles para suscitar confusão. E esses homens ameaçavam entrar em guerra, ameaçavam em destruir o muro, faziam piadas. Pode construir o muro, vai passar uma raposa, passar o rabo da raposa, vai entriscar no muro e o muro vai cair, falava Tobias. Eles escarneciam de Neemias, daquelas pessoas. Eles tentavam jogar aqueles homens para baixo e falar, vocês não vão conseguir nunca, nunca vocês vão levantar esse muro. E jogava esses homens para baixo. Tentava destruir a autoestima daqueles homens. Tentava oprimir aqueles homens. Inimigos de Deus, inimigos da sua alma. Satanás é assim, ele levanta pessoas. Me lembro. Eu comecei a trabalhar cedo, meus irmãos. Filho de pobre já viu, né? Filho de pobre tem que trabalhar cedo, porque os recursos não dão em casa. Minha avó ganhava, o Zé Maria falou hoje de manhã aqui, passou a vender picolé, tinha 7 anos de idade. Depois, 10 anos, passou a vender coxinha na rodoviária. Minha vida também não é diferente, não. Filho de pobre é para acabar mesmo, mas é assim. Filho de pobre já viu. Eu tinha 12 anos de idade, quando consegui o primeiro emprego. E minha avó me colocou para trabalhar no supermercado. Eu trabalhava na seção de verdura. Aquele serviço maravilhoso, catar verdura podre ali, cebola podre, batatinha podre, e aquilo enfiava dentro das minhas unhas, minha unha não era cortadinha assim, bonitinha. Sabe como que é pobre? E aquele trem enfiava para dentro assim, ficava semanas e semanas fedendo. A situação era feia, você ria da desgraça dos outros, não tem problema não. A situação era feia. Era feia, e eu fui indo, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, e eu lá trabalhando, filho de pobre, trabalhando. E aí então, um dia eu cheguei num colega meu, e falei para ele, eu estava terminando o 2º grau, e eu falei para ele assim, eu não vou ficar mais nessa vida aqui não, meu amigo. Eu vou estudar, eu vou fazer vestibular, eu vou passar no vestibular, você vai ver, eu vou passar no vestibular, vou ser alguém na vida. E esse amigo meu era mais velho do que eu, uns 4, 5 anos. Ele levanta lá, sentado no fardo lá de, sei lá, de arroz, sei lá o que era. E ele vem então em cima de mim. Ele vem em cima de mim, ele olha para mim, sou magro hoje, não é igual o pastor era, né? Sou magro, tenho 80 quilos. 78 quilos, emagreci esse dia. 78 quilos. E ele olha então para mim, eu era magrinho, pequenininho. E ele olha para mim, e ele fala assim, você bichinho, você é burro, você não vai a lugar nenhum, larga de ser idiota, larga para com essa palhaçada, rapaz. Você é burro, entenda isso, você é burro, você não vai a lugar nenhum. Você é burro, bichinho, você é burro. Quem é você para passar no vestibular? Então ele vem e ele tenta matar os meus sonhos. Ele vem e me afronta, meus queridos. E não tem uma coisa pior para jogar a gente para baixo do que afronta, vocês sabem disso. Se tem uma coisa que joga a gente para baixo, que destrói a nossa autoestima, que tira o nosso entusiasmo e que joga a gente lá no fundo do poço, é a afronta, você sabe disso. Mas o bichinho burro não deu ouvido a ele, porque o bichinho burro não confiava nele mesmo, no bichinho burro. Não confiava em carros, não confiava em cavalos, mas o bichinho burro confiava em Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós gloriaremos em o nome do Senhor. O bichinho do burro sabia que eu já tinha me convertido, na época já servia a Deus. E o bichinho burro então, sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bichinho burro então sabia que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E o bichinho burro sabia que Deus é um especialista em realizar sonhos. E o bichinho burro então tapa o ouvido, não escuta aquela afronta, não escuta aquilo. O bichinho burro então prossegue com a vida, prossegue em construir os seus sonhos. E o bichinho burro então vai um pouco mais longe. O bichinho burro presta o vestibular e passa em 2 federais, em 2 vestibular. O bichinho burro passa no vestibular e fala para ele, o bichinho burro passou no vestibular. Você viu? O bichinho burro está indo longe.
De repente o bichinho burro se forma, o bichinho burro faz 4 especializações, o bichinho burro tá terminando o doutorado, o bichinho burro já passou em vários concursos. Por quê? Porque o bichinho burro confia em Deus, porque o bichinho burro depende de Deus, porque o bichinho burro sonhou os sonhos de Deus. Talvez você que está assim, talvez você que está aqui essa noite é assim. Talvez alguém tenha afrontado você, tenha falado que você não é nada, que você não vale nada, que você não vai a lugar nenhum. Eu quero dizer para você, bichinho burro, quero falar para você então, se alguém falou para você que você é bichinho burro, eu quero que você fale para ele, eu sou bichinho burro, mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, um Deus que realiza sonho, um Deus que é capaz de todas as coisas, um Deus que é o Deus do impossível. Entenda isso, meu querido, o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu me lembro do bichinho burro, acho que até a Divalma estava comigo, o bichinho burro estava indo para a Primavera do Leste, fui convidado para uma instituição financeira lá, uma instituição de crédito. Aí cheguei na cidade, um movimento todo lá na cidade, e era o dia da semana da Unic lá de palestras, e as pessoas todas correndo para ir para a palestra, e foram aquelas pessoas tudo correndo para a palestra ali, que ia ter palestra, e lotaram o auditório lá, tudo lotado. Adivinha quem ia dar palestra? O bichinho burro. Era o único palestrante da noite, e aquelas pessoas na expectativa, esperando o bichinho burro chegar. Estava lá o bichinho burro, o palestrante chegar, mas era o bichinho burro. E o bichinho burro então chega lá naquela noite, e o bichinho burro então olha ali, de repente eu me deparei com aquela situação, eu lembrei lá do que aquele rapaz falou, você não vai nada, você não vai lugar nenhum, você é trouxa, o que nós temos é isso aqui mesmo, se você quiser trabalhar é isso aqui mesmo, o que tem para você é isso aqui mesmo. Se eu tivesse dado ouvido para ele, o bichinho burro não tinha ido lugar nenhum, o bichinho burro tinha morrido lá, os meus sonhos tinham sido sepultados lá, tinham sido enterrados lá, será que você entende isso? E o bichinho burro então entra na palestra, uma palestra de 1h30, e depois no final as pessoas em pé aplaudindo, sabe por quê? Não para minha honra, não para minha glória, mas para a glória de Deus. Nós só vamos longe, meus irmãos, porque Deus, Ele realiza sonhos. Talvez você que está aqui essa noite, você tem sonhos que ainda não foram realizados, sonhos que ainda não foram, vocês não viram se concretizar ainda. Não pare de sonhar, não deixe de acreditar, confia em Deus, entrega para Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, confia nele, o mais Ele fará. Versículo antes, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do quê? Do teu coração, entenda isso. Tudo isso que eu conquistei, foi porque meus sonhos também são os sonhos de Deus. Esses tempos atrás eu tive notícia desse fulano. Levou, parece que foi 6 ou foi 9 tiros. 6 ou 9 tiros. Existem 3 maneiras, meus queridos, de pobre subir na vida. Primeiro, estudar. Todos nós sabemos disso. Segundo, através do esporte. Jogador de futebol, isso, anda com outras pessoas. E o terceiro é virar traficante. 3 coisas que pessoas podem subir na vida. E ele escolheu a mais fácil. Ele escolheu a espaçosa. Mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem, são caminhos bons. Mas ao final são caminhos de quê? De morte. Ele levou 6 tiros, ou foi 9, como eu disse, 6 tiros e ficou com sequela no seu corpo. Não morreu, mas ficou com sequela no corpo. Porque queria o quê? Queria buscar o caminho. Mas o caminho mais fácil. O caminho mais fácil. O caminho da morte. O caminho que não tem disposição. O caminho que não tem oração, o caminho que não enfrenta as adversidades, tentou buscar o caminho fácil e se deu mal. Concluindo, meu querido, ainda tem uma 4ª verdade que você precisa aprender. Como construir os nossos sonhos. Olhando para o texto ainda, para Neemias ainda nós podemos aprender uma 4ª verdade. Sonhos são construídos com perseverança. Sonhos são construídos com perseverança. Neemias, ele orava. Neemias, ele tinha disposição. Ele teve disposição. Neemias, ele soube enfrentar os obstáculos, a adversidade. Mas Neemias também, ele era perseverante. Ele perseverava. Ele perseverava. Ele perseverava. Como eu disse para vocês, a tarefa não era fácil. A tarefa era difícil. Aos olhos humanos era impossível levantar os muros de Jerusalém. Era impossível com a quantidade de homens, a quantidade de pessoas. E Neemias, inclusive, ele deu prazo para o rei Artaxerxes. Ele deu prazo que ele ia retornar. Ele falou que ele ia voltar. Ele só ia construir, mas ele ia voltar novamente ali para o rei persa. O texto diz o seguinte:
Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Por quê? Porque o povo tinha o quê? Tinha um ânimo para trabalhar. O povo ainda estava animado, o povo ainda persistia, o povo tinha perseverança. O muro já tinha feito o quê? Já tinha feito aquela carreira completa de Jerusalém, na sua metade. Por quê? Porque eles eram perseverantes, eles perseveravam, eles acreditaram no sonho que era possível reconstruir os muros de Jerusalém. Eles acreditavam que era possível reconstruir os sonhos. Jerusalém, um dia como Jerusalém era, um dia que tinha um templo, que as pessoas adoravam a Deus. Eles acreditavam nesse sonho. E eles então continuavam na reconstrução dos sonhos. A palavra de Deus, meus queridos, diz que nós precisamos ter perseverança para conquistarmos as promessas de Deus. Diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36, olha lá o que diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Alcanceis a promessa. Alcanceis a promessa. O apóstolo Paulo está falando aos hebreus. Não tem autor, pode não ter autor, mas o apóstolo Paulo, acredito eu que seja o apóstolo Paulo, falando aos hebreus. Que com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu quero dizer para você, concluindo, dizendo para você que Deus tem uma missão nessa terra a ser realizada através de cada um de vocês. Cada um de vocês, devemos ser perseverantes, para que os sonhos de Deus possam cumprir através das nossas vidas. Com certeza se levantarão as oposições, para fazer com que você desista da boa obra que o Senhor te confiou. Mas seja determinado a não retroceder, pois você foi chamado para ser mais que vencedor em todas as coisas. Entenda isso. Estamos terminando um ano, estamos iniciando mais um ano. E o meu desafio para você essa noite, através da palavra de Deus, Deus quer dizer para você, Deus quer restaurar sonhos, quer restaurar os seus sonhos. Deus quer fazer você sonhar novamente. Deus quer trazer novamente esperança para você que já abandonou seu sonho, que deixou de sonhar um dia. Deus quer falar para você essa noite que Ele quer novamente reavivar esse sonho no seu coração. E Deus quer fazer esse sonho virar realidade na sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não pare de sonhar. Não pare de acreditar. Tudo é possível ao que crer. Como diz a palavra lá em 18, 21. Tudo é possível ao que crer. Se creres e orares, recebereis. Deus quer fazer grandes obras na sua vida, obras para a glória dEle, e Deus também tem algo especial para você. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus ressuscitar os seus sonhos. E Deus nos ensina através da vida de Neemias, que os sonhos são construídos através da oração, que os sonhos são construídos através da disposição, que os sonhos são construídos através das adversidades e que os sonhos são construídos com perseverança. Aprenda com Neemias, aprenda com Neemias. Os dias foram se passando, aqueles homens já exaustos, trabalhavam durante o dia, alguns e outros ficavam de guarda à noite ainda. Trabalhava durante o dia e à noite ainda tinha que ficar de guarda. Cansados, mas animados. Cansados, mas não desistiam. Estavam no foco. Estava olhando para aquele, estava concentrado naquele que é capaz de realizar sonhos, que é Deus. E a palavra de Deus então diz que em 52 dias os muros foram levantados. Em 52 dias, os muros foram levantados. Logo em seguida, vem Esdra, vem Zorobabel restauram-se o templo, restauram Jerusalém. Vem Esdra, restaura a lei do Senhor. Então Jerusalém, ela é toda restaurada. Sabe por que Jerusalém foi restaurada? Porque nasceu do coração de Neemias,
Neemias um dia sonhou em ver a cidade do seu pai restaurada, e Jerusalém foi restaurada. Jerusalém novamente foi restaurada. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento, que possa reacender a esperança novamente no seu coração. Deus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada pessoa que está aqui essa noite. Pessoas, Deus, que talvez enterraram seus sonhos, desistiram, ó Deus, de tantos planos, objetivos, ó Deus, que tiveram, que elaboraram, que planejaram na sua vida e já deixaram de lado, Pai. Pessoas que pararam de sonhar, pessoas que pararam de acreditar, ó Pai, nos seus sonhos. Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa estar agora, Deus, penetrando do mais profundo, ó Deus, da nossa alma, do nosso coração. Diante de nós, ó Deus, todo pessimismo. Diante de nós, ó Deus, toda afronta, tudo que o inimigo, ó Deus, nesses anos veio colocando sobre nós, nos oprimindo, ó Deus, e tirando, ó Deus, e matando os nossos sonhos, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa, nessa noite, ó Deus, avivar, restaurar sonhos, Pai. Sonhos nessa noite, ó Deus, possam ser restaurados, Pai. Restaura os nossos sonhos, restaura os nossos planos, ó Deus. Que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir. Ajuda-nos, ó Deus, a ter disposição. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar na brecha, Pai. Ajuda cada pessoa que está aqui essa noite, ó Pai. Talvez a pessoa já tá de idade, ó Pai, com a idade avançada. Talvez a pessoa já desistiu, fala que Deus não se liga mais para ela, não se importa mais para ela. Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa estar confirmando essa palavra essa noite, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Continue, ó Deus, nos sustentando no trabalho da Tua obra. Continue, ó Deus, cada pessoa, Senhor, tem um plano, um objetivo para a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, tem propósito, ó Deus, que os propósitos do Senhor possam se realizar, se concretizar através da vida dessas pessoas na Tua obra, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que cai por terra tudo que o inimigo tentou implantar, tudo que o inimigo lançou sobre nós, ó Deus, toda ferida, tudo que ele causou, ó Deus, que esteja sendo curado agora, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Nós queremos ser restaurados. Restaura os nossos sonhos, Pai, para que nós possamos novamente, ó Deus, ter a visão, ó Deus, do sonho, ó Deus, um dia que sonhamos, uns sonhos que um dia o Senhor permitiu que o nosso coração sonhasse, Pai, que esses sonhos possam reacender, ó Deus, na nossa vida, Pai. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai.